If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E no programa passado nós começamos uma série de tirar pequenas dúvidas, detalhes que fazem a diferença em coisas sobre as quais nós falamos. Nós começamos falando sobre a respiração e quando eu falei sobre a respiração em programas passados, ensinei exercícios, expliquei da necessidade e da importância da respiração, inclusive não só no processo de uma vida saudável, mas no processo de cura. Muitas vezes a mudança da respiração, sair de uma respiração errada e vir para uma respiração correta, pode promover uma cura de uma doença, né? A respiração, ela promove muitos, a respiração feita de forma errada, promove muitos desequilíbrios no organismo, o sangue fica intoxicado, o cérebro não tem oxigenação suficiente. Então, a correção disso é o início de um processo de cura, sem sombra de dúvida alguma. E muitas vezes até é o que detona a cura e promove realmente a cura. Só que ficava aquela dúvida quando eu falava na questão da tensão abdominal e quando eu falei do motivo que causava essa contração abdominal que nos impede de respirar da forma correta, com que faz que muitas vezes a pessoa não deixe entrar praticamente ar nenhum no pulmão, ou então respirem com a parte superior do tórax. Ficou aquela dúvida que como é que é? A gente deixa solto o abdômen, não tem que ter nenhuma contração, nenhum tônus muscular, né, é a palavra. Então, nós falamos no programa passado realmente sobre essa diferença, sobre o que é um tônus muscular ou o que é um estresse, né? O que é um estresse muscular, o que é uma couraça. Explicamos isso no programa passado. E falamos também sobre uma dúvida que fica muito em função da alimentação. Hoje se fala muito que alimentação cura, alimentação cura, alimentação cura. Sem sombra de dúvida alguma, a alimentação é um dos caminhos, um dos principais caminhos no processo não só de uma vida saudável e uma vida com saúde, mas também no processo de cura de uma doença. Mas tem que se ter em consideração, e foi o que nós falamos no outro programa, essa interação que existe, né, entre o nosso lado físico e entre o nosso lado espiritual, que um não pode funcionar separado do outro. E isso também acontece na alimentação, ou seja, é necessário que haja uma interseção dos dois fatores, da alimentação e do nosso emocional. Então, nós falamos com clareza sobre isso no programa passado. Vamos continuar, né? E tentar fazer uma abordagem simples e bem objetiva em relação a um outro assunto que eu falo bastante, que são os pensamentos. A importância de se educar os nossos pensamentos, a importância de percebermos o quanto eles têm influência na nossa saúde, o quanto eles podem ser a origem de muitas doenças, né? E aí eu trouxe uma sequência de imagens para que se possa entender. Isso é um prisma da questão, de modo que possa abrir os horizontes, clarear mais a nossa compreensão desse assunto, né? E quando nós falamos em pensamentos, nós sempre focamos no principal, no problema básico que acontece, né? Que as pessoas têm muita dificuldade de viver no presente. Ou elas vivem a vida de hoje com os pensamentos antes ou com os pensamentos depois. E mesmo quando elas estão vivendo no momento presente, esse viver não é um viver consciente, é um viver que já foi influenciado, já foi manipulado, não só por outros,
mas como por si mesmo. Aí vem a questão das crenças. É isso que nós vamos falar no programa de hoje, né? Vamos começar falando sobre essa questão do viver antes ou do viver depois, né? E aí nós vamos ter a primeira imagem e nós vamos perceber, né, o que quer dizer. A depressão pode ter outras origens, mas praticamente sempre tem, ou em mais intensidade ou em menos intensidade, a questão de viver no passado. Aquela pessoa que não consegue estar presente no seu dia a dia, ter alegria com as suas coisas do hoje. Muitas pensam, antigamente é que eu era feliz, agora está tudo ruim para mim, eu estou extremamente infeliz. Ou outras pensam, antigamente a minha vida era um inferno e não muda nunca. E ela, muitas vezes, ela nem percebe que está no paraíso, mas ela continua pensando no quão ruim a vida dela foi antes, do quão triste, do quanto fizeram coisas com ela, sentindo mágoa, sentindo angústias, sentindo raiva, né? Então, isso acaba gerando uma depressão. As pessoas correm para os remédios, para os fármacos de tarja preta, e, na verdade, tudo que ela tem que fazer é parar de viver no passado. Um número muito grande de casos, o que acontece é isso. Quando você vai conversar com uma pessoa, quando você faz um atendimento a uma pessoa que está em depressão, em um grande número de casos, se você pede para ela falar sobre ela vai falar sobre tudo que aconteceu antes, as coisas como era antes, o que aconteceu isso em tal época, aquilo em tal época. Ela não consegue estar ali, né? A cabeça dela está totalmente imersa em outra época, em outro tempo, né? E, na verdade, isso nem existe, porque todo o nosso tempo é o hoje, né? E aí vem a outra questão, daquela pessoa, a imagem 2, que entra em crise de ansiedade. Essa ela não consegue viver no presente porque só vive no futuro. Ela não consegue ter uma alegria hoje porque ela fica prognosticando, ela fica desejando, ela fica projetando como é que deveria ser. Eu queria tanto poder visitar tal lugar, eu queria tanto poder para não sei aonde, eu queria tanto poder fazer isso ou aquilo. E sempre é o que ela gostaria de fazer depois. E ela não consegue, né, dar valor nenhum às coisas que estão lhe acontecendo naquele momento, no presente. Muitas vezes tem até uma colocação que se faz, que a pessoa gosta muito do sol, e quando chega de noite que fica tudo escuro, ela não gosta, não sintoniza com aquilo e fica chorando, fica triste, se fecha, e ela nem percebe que o sol surgiu e tem sol novamente, passou um tempo de angústia para um ciclo que ia acontecer, né? E que ela poderia ter vivido aquele ciclo feliz, porque o sol ia voltar logo depois, né? Então, existiriam muitas coisas que ela podia ter desfrutado naquele momento, ter aprendido e não aprendeu. Se nós formos pensar na Terra a nível de aprendizado, né, isso vai nos acrescentar ainda que muitas vezes sempre, quando nós não aprendemos o que estamos necessitando aprender, e sempre vem a nós o que nós estamos necessitando aprender, se nós não fazemos daquilo um aprendizado, o que significa? Que nem na escola, vai acontecer de novo com a gente para que a gente possa aprender. E isso vai ser um ciclo, né? Se você vai colher sempre o que você planta. Se você tem um aprendizado a ser feito, se você recebe o conteúdo que te dá possibilidade de ter aquele aprendizado, se você não tem aquele aprendizado,
ele vai se repetir, aquela provação se repete novamente até que você aprenda, né? Na escola você faz uma prova que você não fez direito, você tira uma nota baixa e tem que repetir novamente aquilo para poder até tirar uma nota que você possa passar de ano. E é a mesma coisa aqui. Então, essa ânsia que muitas pessoas têm de viverem no futuro, além de gerarem uma doença física, né? Porque é uma doença física, começa com todas, começa no emocional. Uma pessoa em processo de ansiedade pode, por exemplo, desenvolver o medo vai acabar com a imunidade vai trazer um número imenso de doenças para ela. Então, não tem como dizer, a ansiedade é só... Não, não é uma questão, não existe esse, é só emocional, é só físico. Nós somos as duas coisas juntas, nós não somos pedaços, somos uma totalidade, né? Nós formamos O ser humano, ele é único, é corpo, a mente... No sentido, a mente é a parte física dos pensamentos, que gera os pensamentos, que é o lado espiritual. E fazem essa interseção, a mente, né? E o espiritual, vamos dizer, a alma. Sem olhar o ser humano dessa forma holística, nós não vamos conseguir compreendê-lo. Daí as dificuldades que a ciência tem enfrentado. Ela não consegue explicar uma série de fenômenos que ela diz, isso aí não é para se entender, vamos continuar à frente. E esse continuar à frente, sem ter percepção disso, né, faz com que esse à frente vá de uma forma que não seja positiva, que não seja boa. Por exemplo, uma das coisas que eu acho importante ser dita é do quanto um número imenso de epidemias se alastra porque as pessoas têm medo dela. E isso é uma coisa que tem sido usada muito, 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 muito. Não sei quem está por trás disso tudo, podem ser que sejam várias pessoas, de repente não é uma só, são várias atuando em pontos de vertentes diferentes, e no mundo inteiro a gente tem visto isso em relação às vacinas. Mas, quando você gera medo, você naturalmente gera consumo de medicação. Porque as pessoas inevitavelmente vão ficar doentes. Eu gostei muito da história que o Dr. Lírio contou pra gente aqui, eu achei ela fantástica. Eu não conhecia aquela história da pessoa que teve que fazer uma viagem, sair da sua cidade e ir para uma outra cidade, e ela no caminho, né? Ele falou isso há uns programas atrás, ele contou, quase no fim do programa ele contou essa história que eu achei fantástica. No caminho, ele encontrou a Morte. E ele falou, Morte, o que você está fazendo isso indo na direção da minha cidade? E a Morte disse, não, é que eu recebi a incumbência de levar da terra 3.000 pessoas comigo. E ele conversou, tentou convencer a Morte de não fazer isso. Ela falou, não, eu recebi ordens e eu tenho que cumprir. E foi embora, ele foi embora, a Morte foi lá para o lado da cidade dele. E depois transcorreu algum tempo, ele já tinha feito tudo o que necessitava e voltou. Quando ele voltou, ele encontrou novamente com a Morte. E ele disse, e aí, Morte, você fez o que você tinha vindo fazer, você está levando 3.000 pessoas com você? E ele disse, não. Eu estou levando 15.000 pessoas. Ele falou, mas meu Deus do céu, você veio buscar 3 e por que você está fazendo isso? Ela disse, não, eu continuo só levando 3. As outras 12.000 estão vindo por vontade própria, por causa do medo. Então, é isso exatamente, sem tirar nem pôr, o que está acontecendo e o que acontece num número muito grande de epidemias que já aconteceram. Você vê pessoas que se dispõem a ajudar e ficam ali no meio dos doentes, trabalham e não desenvolvem a doença. E outras que se afastam, se isolam para não pegar a doença, pegam a doença e morrem. Então, quem tira a nossa imunidade é o medo. Não que não seja bom sentir medo, é bom sentir medo, mas o que eu quero dizer com é o medo que mata? É o fato de não sabermos lidar com o nosso medo. Se eu sinto medo de alguma coisa, é automático pelo fato de eu ser humana, Isso é uma emoção que todo ser humano tem, senão ele não é humano. Quando eu tenho aquele medo, eu tenho que usar outras coisas que o ser humano também tem.
E perceber que se eu me faço mais fraca que um vírus ou que uma bactéria, é claro que ele vai ter domínio sobre mim se eu já me considero inferior, né? É isso com quem aprender a lidar, né? Como, por exemplo, o Dr. Koch, em plena praça na Alemanha, tomou um copo de bacilo de Koch. Por quê? Ele queria provar que o que importa não é o vírus, não é o micróbio, não é a bactéria, o que importa é o meio onde se instala, né? As pessoas têm contato com muitos vírus da tuberculose, vários, todo dia, o tempo todo, no ônibus, na rua, em todos os lugares. Por que uns pegam e outros não? E por que em época em que não se fez alarde disso, o mosquito já existia, mas não provocava 1/1000 das doenças que provoca, né? Por que antes não era assim? Porque de repente começou a se chamar atenção para isso e começou a se instalar o medo. E ninguém parou para pensar, nossa, o mosquito já estava aí, nunca provocou isso? Ou seja, não era exatamente o mosquito que estava fazendo diferença, mas um medo que se instalou entre as pessoas, que fez a diferença, e uma grande diferença, porque a doença começou a proliferar de uma forma imensa. A questão de saneamento público, todas as questões eram muito piores antigamente. Como é que você podia ter muito mais problemas de saneamento numa época em que a doença se proliferava menos? Porque, na realidade, o problema, de repente, o problema principal está nas pessoas e não no mosquito ou nas condições dele de viver, de se desenvolver. Bom, vamos continuar. Nós vamos ter a imagem 3, em que nós vamos ter um outro problema que acontece com aquelas pessoas que não realmente vivem. Aí o pessoal pode dizer, não, eu não vivo no passado, eu não vivo no futuro, mas ela também não vive no presente. E aí ela vai gerar estresse. Porque viver no presente é estar presente no presente. Se você está no teu momento presente, correndo o tempo todo, não presta atenção a quem está à sua volta, força situações, tem ações de reatividade, alguém vem, te faz qualquer coisa, você já reage com violência. É aquilo que eu falei num programa anterior. A pessoa vem para você já com a tocha, tentando te atear fogo, e você, em vez de apagar a tocha com que ela veio, você ainda joga gasolina. Você reage com mais violência. Isso é equivalente a você jogar gasolina naquela tocha. E, fatalmente, quem se queima são os dois. Quando você apaga de uma forma até decidida, né, e com bastante clareza a tocha do outro, você evita que você se queime e evita também que o outro que está fervendo às vezes de raiva se queime. Ou você pode simplesmente afastar aquela tocha. Mas quando você consegue, né, fazer o que Cristo falou na Bíblia, dar a outra face, na verdade isso significa você apagar a tocha do outro. Ou seja, você pode até ter uma reação, só que num sentido de ação e não de reação. Quando você tem reação, você está indo ao outro com a raiva que ele está vindo a você. Então, isso é uma ação reativa. Mas quando você tem uma ação proativa, ou seja, você vai ter uma atitude, mas essa atitude não vai ser de colocar mais fogo na história, e sim de trazer o lado da compaixão, o lado do entendimento à tona. Pode muitas vezes isso implicar uma ação de defesa, mas é muito diferente quando você tem uma ação de defesa simplesmente porque ela se tornou necessária naquela ocasião, né? Como Cristo quando expulsou os vendilhões do templo. E quando você tem uma ação de defesa, mas cheia de raiva, e aí você está tendo, a palavra já diz, um contra-ataque, você está revidando um ataque. Você, em vez de trazer aquilo ali ao equilíbrio, né, e que vai ser bom para os dois, você simplesmente aumenta mais ainda o desequilíbrio e vai gerar para você aquilo, uma coisa que começou com a raiva que veio de outro. Estou falando raiva, mas podem ser outras emoções. A raiva que veio de outro, em vez de você transformá-la dentro de você
num ato de compreensão, numa atitude de harmonia, você vai transformar aquilo numa raiva ainda maior. E aí essa energia vai envolver os dois, não um só. Porque o outro, se ele não aceitar a sua atitude, ele pode se afastar e vai continuar com a raiva dele, que é o problema dele. Mas aí, se for o contrário, você vai ter aquilo junto com você, aquela raiva com você. Enquanto se ele se afastar e você estiver bem harmonizado, se você não levou aquilo para o lado pessoal, que esse é o grande entendimento. A gente vai falar mais sobre isso no outro programa, porque é complexo, né? As pessoas têm que entender que muitas vezes uma agressão que ela sofre, a pessoa que está fazendo aquela agressão, ela está simplesmente colocando para fora uma repressão que ela sofreu, uma outra briga, uma injustiça que ela se sente injustiçada por algum motivo, e aquilo vai prendendo dentro dela, de repente explode. Ou seja, você simplesmente foi o canal que ela encontrou para extravasar. Quando se consegue ter essa compreensão, o mundo fica muito mais fácil, né? Mas a gente sempre tem a coisa contrária, a gente sempre acha que aquela raiva é pra gente, ele está contra mim, todos estão contra mim, tudo está querendo me pressionar, me agredir, e aí a gente entra na mesma frequência da pessoa que está fazendo. Bom, então nós mostramos aí 3 possibilidades que só levam à desarmonia, imagem 4. Nós mostramos aí a depressão, a ansiedade e o estresse. São as 3 imagens que nós olhamos antes, nós temos a imagem 4 aqui, nós vamos perceber que são 3 estados de desarmonia. São 3 estados que não só vão, se a gente tiver saúde, vão acabar com a nossa saúde, né? Ou vão aumentar ou dificultar o processo de cura se nós estamos com alguma doença. E aí, como seria o quinto? É o que eu acabei de falar, a imagem 5, que é a pessoa que consegue viver no presente. E aí ela vai ter paz. Quando ela vive no presente, ela simplesmente, é a primeira sensação que quando a pessoa consegue começar a trabalhar isso, é uma sensação de gratidão. Nós conseguirmos ser gratos por estarmos vivos, porque o motivo primeiro de nós estarmos aqui é estarmos vivos, né? Gratidão a Deus por estarmos aqui. Enquanto a gente não conseguir perder essa necessidade que nós temos de controle, ou seja, por que nós estamos aqui, para que nós temos que fazer, eu tenho que trabalhar todo dia para ganhar dinheiro, então o dinheiro passa a ser a finalidade. Enquanto nós não perdemos esses apegos todos, enquanto nós não percebemos em que estamos aqui, porque Deus nos criou, e nos deu essa possibilidade de crescimento, essa possibilidade de ser feliz. Se não somos, é porque não queremos, é porque não estamos por dentro, né? Não nos deixamos ser por dentro de uma forma tal que a felicidade que sempre, nós fomos criados para isso, já está aqui dentro de nós, mas nós não deixamos transbordar, transparecer. Como? Sendo gratos, simplesmente permitindo que as coisas fluam, aconteçam. E aí, para vocês entenderem melhor, eu coloquei umas imagens para vocês perceberem melhor como é que isso funciona, né? Essa necessidade que nós temos de educar os nossos pensamentos e de viver com consciência, esse é o segredo, né? Viver o momento presente, na verdade, é ter consciência do quê? Do que estiver acontecendo na hora, né? Eu não tenho que ter consciência daquilo, senão eu estou fazendo a mesma coisa, né? Eu estou deixando de ser pacífica, né? E aceitando a vontade divina. Essa maneira de falar não é muito precisa, porque a vontade divina o tempo todo é a nossa felicidade. Mas as pessoas acham que se eu tenho uma doença é porque foi a vontade de Deus. Não é nesse sentido. A vontade de Deus é que nós sejamos felizes. Todos os transtornos que nós geramos em nós, somos nós que geramos, porque nós rompemos essa sintonia de harmonia que nós temos
com Deus direto. Deus está dentro de todos nós e essa sintonia, ela, apesar de já estar aqui dentro, ela tem que poder florir. E isso é que nós impedimos, né? E como é que se faz isso? Tendo consciência. Consciência do quê? Do que nós estamos vivendo. Se eu agora pego nesse copo e bebo, eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. Isso é ter consciência. É consciência da ação que eu tenho a cada momento. Então, o que acontece? Na imagem 6, nós vamos ver aí um dos exemplos das coisas, do que acontece o tempo todo. Nós somos criados desde cedo de uma forma que o que nós registramos? Eu posso pensar o que eu quiser, contanto que eu não fale, nem tenha uma ação igual ao que eu estou pensando. Então, o que nós aprendemos na nossa sociedade é que nós temos que ser polidos, né? Ser politicamente corretos, manter as aparências, isso é fundamental. E aí o que isso vai gerar? Os nossos pensamentos começam assim a não estar em harmonia com as nossas ações. E aí nós vamos vivendo um estado de angústia constante. As nossas pernas vão estar seguindo por um caminho e o nosso pensamento vai estar seguindo por outro. Porque nós vamos estar pensando uma coisa, mas vamos estar andando por outro caminho, por um caminho diferente daquele que nos leva ao pensamento. Se vocês olham para essa imagem e pensam a respeito disso, né, do como deve ser difícil eu estar simplesmente dividindo ao meio e indo metade para cada caminho. Meus pensamentos me levam para o caminho e as minhas pernas me levam para outro caminho. Dessa dificuldade, você tentando perceber como é que é isso, você começa a perceber por que um número esmagador de pessoas na nossa sociedade hoje tem problemas nas pernas. Desde os mais simples aos mais complicados. Perna e quadril. Por quê? Porque caminhar é exatamente perna e quadril. Se nós temos dificuldades ou nas pernas ou nos quadris, o que acontece? Nós vamos ter dificuldade para caminhar. Essa dificuldade é um sinal de que nossas ações estão indo, muitas vezes, isso não é uma coisa radical, mas um grande número de pessoas, a origem é essa mesmo. As nossas pernas estão nos levando por um caminho e os nossos pensamentos estão nos levando por outro. E aí, é como se eu tivesse não querendo ir, eu estou querendo voltar daquele caminho e ir por aquele que meu coração manda, que eu tenho vontade, que eu tenho desejo, que eu tenho aspiração. Eu queria tanto fazer isso, aquilo, mas eu não posso, não dá. Tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, eu não posso, né? Eu posso tudo o tempo todo, essa é a verdade. Eu não posso um dia morrer e ninguém vai sentir minha falta, na verdade. Pode até pensar que está sentindo, mas, na verdade, esse sentir falta, esse amor que as pessoas colocam, é apego. Porque o amor verdadeiro, você liberta o ser amado. Você não quer reter e prender, você quer libertar, né? Então, o que a pessoa sente é apego, que também é uma forma de prejudicar a própria vida da pessoa que está sentindo isso. Ela tem que aprender a se libertar. Não só por causa dela mesma, mas até mesmo por causa do outro, né? Sem sombra de dúvida, independente da crença que a pessoa tenha, se ela percebe que nós temos uma alma e que essa alma é imortal, né? Se ela não tem mais o corpo, o bom para ela é que ela siga o caminho dela e não que ela fique se sentindo presa à matéria porque alguém está puxando ela de volta. Ela não vai ter lugar aqui, então ela tem que seguir o caminho dela, a evolução dela, né? Ela não tem mais corpo para estar aqui conosco na matéria. Então é preciso que se tenha essa consciência, né? Tem uma piadinha que eu li num livro espírita, que dizia que o casal vivia muito bem na terra, vivia muito feliz e um dia o marido morreu. O marido morreu e a mulher todo santo dia chorava a morte do marido, dizendo: por que você foi embora? Você precisa voltar, por que você me deixou? E isso durante anos foi assim. E aí um dia ela morreu também. Ela morreu
e foi para o mesmo local que ele estava, né? E quando encontrou, disse, meu Deus, que felicidade, eu estou agora com você. Ele disse, olha, eu não quero mais te ver nem pintada, porque eu estou há anos e anos e anos, desde que eu morri, preso aqui nesse local, porque você não me deixa partir para o meu caminho verdadeiro. E você tanto faz, que eu fiquei aqui retido e preso. Agora eu quero poder caminhar e seguir, você vai seguir o caminho que for seu, né? Que nós somos individualidades, cada um tem. Quando nós prestamos contas a Deus, né? Prestamos contas dos nossos atos, não dos atos dos outros. Se alguém me faz alguma coisa ruim e eu reajo daquela forma que eu falei antes, de uma forma agressiva também, na hora de prestar contas, o fulano presta conta dos atos dele e eu presto conta dos meus. Então, o que vai acontecer? Eu não posso, na hora de tentar me justificar dos meus atos, dizendo, eu fiz isso porque o fulano fez isso. Isso não tem cabimento. Eu fiz isso porque eu decidi fazer isso. Foi uma decisão minha, optei pela violência e não pela amorosidade. Então, tem que ter isso bem claro. Bom, por outro lado, nós temos uma outra possibilidade. Eu estou falando possibilidades, né? Existem várias possibilidades, cada pessoa, nós somos singularidades, somos únicos, né? Singularidade quer dizer isso. Então, cada um pode perceber onde está se encaixando, né? A outra possibilidade, aí nós vamos ter a imagem 7, são 2 caminhos também. Mas aí vai de forma diferente. Aquela pessoa que tenta viver no seu presente, mas tenta viver dentro do paradigma de hoje, correndo às pressas, sem ter nenhuma consciência do que está vivendo. E aí, a vida dessa pessoa, ela se resume só em escolhas sem consciência. Escolhas na maioria das vezes, automáticas. Eu estou fazendo porque todo mundo faz. Eu estou fazendo porque é assim que é feito. Eu estou fazendo porque a minha família sempre fez assim. Eu estou fazendo porque foi assim que eu fui ensinado. Então, essas escolhas não sendo conscientes, elas acabam da mesma forma que o anterior. Porque você segue por um caminho, mas muitas vezes, logo que você começou, a pessoa percebe, nossa, não era bem isso que eu queria. Nossa, mas não era isso mesmo que eu queria. Como é que eu fui fazer uma escolha dessa? Você muitas vezes entra por um outro caminho e fica na dúvida. É uma outra possibilidade. Nossa, será que o outro seria melhor? Não, mas todo mundo faz assim. Em saúde você vê muito isso, em certas doenças mais graves. A pessoa vai por um caminho porque é o que todo mundo faz. Aí ela descobre alguma coisa nova, percebe alguma coisa que não é o comum, não é o politicamente correto na nossa época por causa do nosso paradigma, e ela pensa, mas será que daquela forma eu teria mais possibilidade, seria melhor para mim? Aí ela pensa, não, mas todo mundo faz assim, então ela nunca vai conseguir estar presente no seu presente. Porque ela vai estar num caminho sempre pensando no outro, nas outras possibilidades, em vez de colocar o pé no caminho e seguir em frente, consciente do que está fazendo, seguir a sua trilha, né? Plena de convicção, que ela está tentando fazer o melhor naquele momento. Foi o que a intuição dela mostrou para ela. Se os outros fazem ou não, aí não compete. Porque, por exemplo, numa doença, os outros não fazem assim e a maioria das pessoas que não fazem assim acabam morrendo, acabam num sofrimento imenso, acabam numa dependência de remédios pro resto da vida, né? É uma doença atrás da outra depois que surge, quando tem a ilusão de que curou da primeira, começam a surgir outras. Então, quer dizer, não é todo mundo não faz assim, mas eu tô clara que eu tô tentando o caminho que a minha intuição leva e que aí vem a outra imagem, né? Quando eu consigo viver completamente mergulhado no presente, é a imagem 8. Aí o que vai acontecer? O meu caminho, eu vou tentando sentir qual a melhor opção para mim. Vem o que o Hermógenes fala, Deus me livre de ser normal. De repente, não é o que é politicamente correto, não é o que todo mundo faz, mas eu sinto que eu tenho uma possibilidade ali. E eu vou com a minha alma, com o meu corpo, vou inteira naquele caminho. Quando isso acontece, mesmo que aquele caminho não seja o caminho, dizemos,
digamos, perfeito, de repente ele era o caminho ideal naquele meu estado, naquela minha situação. E o fato de eu estar inteira no meu momento presente, eu acabo sendo levada até o caminho que vai me levar ou uma vida feliz, ou a cura, ou uma vida saudável, o que for que a gente esteja buscando, né? Tem a imagem 8, para a gente perceber que se nós tentamos estar conscientes do nosso momento presente, estarmos presentes realmente nele, não importa, quando a busca é sincera, é como se os anjos estivessem nos aparando e nos conduzindo. Não é essa imagem não, é a 8. É a 8. É como se os anjos estivessem nos aparando e nos conduzindo, isso. E acaba que a gente chega no caminho. Uma pessoa pode estar vindo pelo caminho da esquerda, outra pode estar vindo pela direita, mas acaba chegando no caminho verdadeiro, que vai levar à cura, ou à felicidade, ou à paz, ou à harmonia, o que a pessoa deseja. O importante é você estar presente realmente naquele caminho. É como se, eu falei, os anjos vão conduzindo teus passos, vão te mostrando a direção certa. Então, como é que a gente faz para conseguir isso? É só viver o momento presente. É só dar toda a atenção, antes de uma ação, parar, para ponderar, para perceber, para olhar em torno, perceber o outro que está ao nosso lado. Quantas vezes tomamos atitudes passando por cima do outro sem nem ouvir o que ele fala, né? Ouvindo, parando para pensar, trocando ideias, há um crescimento conjunto. Cada um tem o direito e o dever de perceber o mundo da sua forma, porque exatamente o problema está em perceber o mundo da forma do outro, que não é a sua, né? Mas essa troca, ela não se faz através de imposição. Ninguém tem que obrigar o outro a pensar como ele, porque não é ele. Cada um tem o seu próprio pensamento. E essa é a atitude certa. É cada um ser um perante Deus. Estar vivo a si mesmo. Fazer com que consiga estar vivo. Hoje em dia, um grande número de pessoas, você vê que está vivo materialmente, mas não tem mais vontade, não tem mais... Ou então tem vontade, tem desejo, mas tudo é feito na ânsia, coberto de angústia, de ansiedade, disso, daquilo. E a própria pessoa está ali, sufocada no meio disso tudo. Abrir uma janelinha, né? A questão é a gente começar a abrir uma janelinha, e essa janelinha, abrir uma janelinha e começar a tirar da caixa, libertar as grades, é você estar presente ali, no que você está fazendo. O cósmico, ele sempre nos manda a coisa certa no momento certo. Quando nós percebemos a mensagem que ele está nos enviando, aquele problema vai embora rápido, né? Agora, enquanto a gente teima, é o que a gente vai falar agora à frente, quando a gente teima insistir nas nossas amarras, aí aquilo ali fica até a gente aprender. Não tem como ser de outra forma, né? Nós vamos agora falar um pouco sobre a questão que eu falei agora, que é a questão da crença. Disse muito já hoje em dia, mas as pessoas falam, mas não percebem o significado disso, né? Que nós somos quem mais nos prejudicamos a nós mesmos. Isso é verdade. Nós vamos tentar entender um pouquinho por quê. Mais à frente, no próximo programa que eu fizer, eu sozinha, que eu possa falar sobre isso, eu vou continuar essas abordagens e aí eu vou começar a mostrar para vocês a nível científico, por que isso acontece dessa forma, né? Nós vamos começar falando sobre o átomo, né? O que significa entender o que é um átomo, perceber que ele é a menor partícula, quer dizer, não é exatamente a menor partícula, mas visível, digamos, do nosso corpo, e que ele é um vazio, mais nada que isso, né? Se você colocar um núcleo, fizer de conta que o núcleo do átomo, nós vamos explicar isso mais à frente. Se nós fizéssemos de conta que ele é uma ervilha e colocasse no meio do estádio do Maracanã, o primeiro elétron estaria girando por fora dele. Eu vou explicar isso, o que significa isso, né?
mas para vocês perceberem que nós, na verdade, essa ilusão que nós temos de matéria é uma ilusão, né? Nós somos basicamente energia que se densifica, que se cristaliza no nosso corpo, em matéria. E aí seria de perguntar, mas aí os tumores? E como é que funciona isso? Nós vamos ver isso mais à frente. E hoje vamos falar um pouco sobre a crença, para fechar aquilo que a gente estava falando. Vamos lembrar, né, que o quanto é importante, falando de uma forma simples, né, o amor próprio. Só que o amor próprio, ele implica, ele é um dos grandes segredos de qualquer processo de cura, tanto física como espiritual. Só que ele implica em nós estarmos abertos ao que está à nossa volta. E normalmente o que nós estamos é presos, não abertos, àquilo que nos foi imposto, o que a gente chama de educação, né? A educação nos dias de hoje é uma forma de nos enjaular. E isso desenvolveu em nós exatamente o que a gente poderia chamar de crença. Aquilo que nós estamos programados para perceber, nós percebemos. O que nós não estamos programados para perceber, e aí nós temos a questão da televisão, da necessidade de selecionar o que se vê na televisão, para não ter um aumento dessa programação e dessa manipulação, né? Que ela é um dos grandes meios de colocar isso em prática, é a televisão. Então, quando nós vivenciamos, quando nós não conseguimos destruir nossa jaula e abrir nossa mente, nós estamos programados de uma maneira que é difícil de acreditar. Mais à frente, quando a gente falar do átomo, da mecânica quântica, vai facilitar um pouco. Mas eu queria dar só um exemplo para vocês perceberem como acontece, que é o que aconteceu quando Colombo chegou ao Caribe. A reação dos indígenas, né, dos nativos, dos índios nativos que moravam lá. Vamos ver o nosso primeiro vídeo, por favor. Nosso vídeo 1. Está entrando agora. When Columbus's armada landed in the Caribbean, none of the natives were able to see the ships, even though they existed on the horizon. The reason that they never saw the ships was because they had no knowledge in their brains or no experience that flipper ships existed. So the shaman starts to notice that there's ripples out in the ocean, but he sees no ship, but he starts to wonder what's causing the effect. So every day he goes out and looks and looks and looks, and after a period of time, he's able to see the ships. And once he sees the ships, he tells everybody else that ships exist out there, because everybody trusted and believed in him. They saw them also. We create reality. We're reality-producing machines. We create the effects of reality all the time. Muita gente pode assistir isso e dizer, isso é mentira, isso inventaram. Uma das coisas que me deixou muito feliz com o surgimento da mecânica quântica, da física quântica, começou com a relatividade, depois foi a física quântica, é que isso hoje são mais conjecturas. Isso hoje não é mais, porque são coisas que se contam, tradições que vêm, e abre possibilidade da pessoa dizer, não, isso é mentira, mas hoje se sabe, cientificamente falando, como as pessoas gostam, né, que isso é perfeitamente possível. Não só isso, que é isso que acontece o tempo todo, né? Nós somos observadores. Esse é o grande problema, tá? É isso que é a grande questão
E é isso que a gente vai ver melhor mais à frente. Mas, vamos tentar penetrar um pouco nisso por um outro lado, que seria o lado do que nós vivemos no paradigma de hoje. Nós vivemos imersos, né, numa trilogia, que é o condicionamento, a manipulação e a teimosia. A gente pode dizer, no paradigma de hoje nós somos extremamente manipulados, mas não é só manipulação, não. Nós vivemos manipulação, nós vivemos condicionamentos e vivemos teimosia. Na imagem 9, nós vamos perceber o que significa condicionamentos ou agendamentos. E isso aí eu estou falando para que nós possamos fazer, como eu costumo dizer e fazer comigo, enfiar a carapuça na gente mesmo, né? Ver o quanto eu estou passando por isso, o quanto eu estou aceitando. Então, a ideia de se mostrar isso é que percebamos em nós mesmos essas questões, né? Na figura 9, nós vamos ter o papel do fantoche. O que somos nós hoje em dia que não isso? Fazemos o que todo mundo faz, fazemos o que aprendemos sem entender porquê, né? Por isso eu digo que a questão mais importante que todo mundo deveria perguntar porquê o tempo todo. Mas o que eu vejo, se você vai dar aula, e não importa a idade dos alunos, a maioria, quanto mais velho, pior. Criança é muito mais fácil perguntar o porquê se ainda não foi pressionado em casa. Mas quanto adolescente já começa a ficar difícil perguntar por quê. Porque mesmo que ele não seja pressionado em casa, quando ele pergunta por quê, muitas vezes os próprios colegas riem. Por quê? Os colegas que riem são aqueles que são pressionados em casa. E aí, se eu não posso fazer, ele também não pode. E aí o que acontece é isso, muitas vezes a pessoa cede, não tem força suficiente para se manter naquilo. Na imagem 10 também, nós temos essa questão do condicionamento e do agendamento. Nós vivemos assim, por isso se diz que nós vivemos na Matrix, é isso. E nós vivemos na Matrix, porque é assim que nós vivemos, né? Nós temos as nossas atitudes programadas pelos outros. Eu faço o que é politicamente correto, eu faço o que todo mundo faz, eu sou normal. E aí vem o Hermógenes e outros grandes sábios e mestres que dizem, Deus me livre de ser normal, né? Krishnamurti já dizia, qual a vantagem de ser normal numa sociedade completamente doente? Você dizer, eu sou normal, e aí você diz, as pessoas normais estão a cada dia aumentando uma porcentagem enorme de mortes, de doenças, disso, daquilo. Qual a vantagem de você ser normal? Não era melhor você ser você mesmo? E você se permitir se libertar dessas amarras, né? Então, esse é o primeiro ponto dessa trilogia, é o condicionamento ou o agendamento que nós sofremos. O segundo ponto, que é a manipulação, como é que ela vai funcionar? A figura 11 eu achei muito legal porque explica bem como é que ela vai funcionar, né? É quando você tem os seus sonhos, as suas metas. E aí, a figura 11, mostra pra gente, Kaique, por favor. E aí você tem a influência ou a manipulação, a interferência nas suas decisões. E aí você vai ter a sociedade, o medo, o seu próprio medo até, a culpa, a família, os amigos. E aí você é tão rebatido no meio do caminho que um grande número de vezes a pessoa... Tem gente que não sai nem do começo do caminho. Chegou lá no começo, ela já desistiu, ela viu aquilo tudo na frente dela, ela já perde, as pernas já titubeiam, já tremem, ela não tem forças para seguir à frente. Tem que ter muito desprendimento, tem que ter muita decisão, tem que ter muita força para seguir levando essas batidas todas. Muitas vezes é na sua casa, você almeja ser uma certa profissão, você almeja fazer, vamos supor, estou dando um exemplo, fazer um vestibular e a pessoa diz, você não vai conseguir, às vezes a própria mãe diz, você não vai conseguir, você não vai ter condições de fazer isso, você não vai ter conhecimento, você não tem inteligência para fazer isso. Mesmo que a pessoa tenha... né? Mesmo que ela tenha, ela já começa a perder, porque é tanta coisa negativa, é tanta nuvem preta em volta dela, que fica difícil.
É aquela criança que está brincando, livre, está desenvolvendo toda a sua potencialidade e as pessoas começam, não faz isso, menino, você vai cair. Em vez de olhar para o que ele está fazendo e dizer, olha, isso que você está fazendo, você tem atenção, presta bem atenção. Quando você faz uma coisa dessa, você tem que estar com a atenção totalmente voltada para isso, porque aí você não comete erros e não cai. E assim você vai desenvolvendo, porque aquela criança que quer alguma coisa e aprende a prestar atenção naquilo e vai em frente e faz, ela vai fazer esse mesmo processo em qualquer coisa no decorrer da vida dela. Se ela quer conseguir uma profissão, ela vai agir do mesmo jeito, ter plena atenção, ter dedicação, se concentrar no que ela quer e concretizar o que ela quer. E se ela é uma pessoa que quer alcançar, eu quero subir em cima daquela árvore e começam a falar e eu desisto, ela vai ser assim o resto da vida dela nas outras coisas também. Porque ela aprendeu de que ela não pode concretizar os sonhos dela. Foi esse aprendizado que ficou para a criança que foi interditada no meio do caminho, né? E muitas vezes ela conseguiria aquilo com uma tranquilidade imensa. Quem falou não conseguiria. Esse que é o problema. Como eu não consigo, eu digo para o fulano que ele não vai conseguir também. É a história da raposa que perdeu o rabo. Mas, na verdade, o fulano tiraria aquilo de letra. Quem não consegue sou eu. Em vez de eu orientar, de eu educar, isso é amor. Você orienta e educa. Em vez disso, eu cerceio, eu restringo, eu encaixoto a criança, né? E é isso que está acontecendo. E aí depois elas vão dizer lá na escola que ela tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? É a forma que ela conseguiu para reagir a esse encaixotamento onde ela está presa. Ela quer sair dali de dentro. E a forma que ela conseguiu é essa. E aí você dá um medicamento para fazer com que aquela criança se transforme num zumbi, que é o que o medicamento faz. E aí você simplesmente começa a reclamar, porque meu filho é assim, como meu filho, e que esquece de perceber que lá no começo a sua participação foi grande. Mudar nessa altura não é impossível, mas é muito mais difícil. Mas vale sempre a pena tentar. Você perceber o que aconteceu e tentar mudar a forma de agir, né? Demora um pouquinho mais de tempo, mas é perfeitamente possível em você libertar aquela criança do encaixotamento onde ela está. Bom, e nós temos o terceiro problema. Nós falamos nos condicionamentos ou engendamentos, falamos nas influências ou manipulações que nós sofremos, né? E temos o terceiro item, que é a teimosia, né? Essa teimosia é um apego excessivo às próprias ideias. A pessoa já está encaixotada e está obstinada. E aí vem aquela história do vídeo Maria, que eu já passei umas 2 ou 3 vezes no decorrer desses anos, que a criança quer se libertar, né? No caso dela, ela quer aprender a escrever, quer estudar, e a mãe impede. E aí ela cresce com aquilo, né, Maria, e quando ela fica adulta, ela faz o mesmo com a filha, né? Então aí virou uma teimosia, virou uma crença que já está obstinada. Isso em certas situações, outras vezes você teima por vergonha. Muitas vezes você vê quando a pessoa não tem amor à verdade, quando ela, até em cientistas, quando a luta dele não é verdadeiramente um amor à verdade, você vê a pessoa faz uma colocação e depois, mesmo descobrindo que aquilo não é verdade, teima naquilo por vergonha. A pessoa tem tão pouca confiança em si mesmo que faz isso. Eu me lembro de ver o Stephen Hawking, ele fez uma grande descoberta, se eu não me engano foi a do Big Bang, e ele colocou certas questões na apresentação que ele fez, e anos depois, eu acho que foi para a Itália, um aluno entregou uma tese a ele, dizendo, olha, eu percebi isso e coloquei isso no papel para o seu olhar. E ele olhou e viu que aquilo procedia. E ele não teve vergonha, ele foi grande o suficiente para chegar e dizer, olha, eu falei isso, mas na verdade não é exatamente assim. Começa assim, mas acontece esse outro detalhe dessa outra forma. E disse o nome do rapaz que tinha passado aquilo para ele. Quer dizer, essa é uma atitude verdadeira de conhecimento, né? Então,
Passa uma imagem do Charlie Brown, na 12. Isso, exatamente. O Charlie Brown fala que a postura de deprimida, quando se fica deprimido, a postura faz muita diferença. A pior coisa é se empertigar e erguer a cabeça, pois assim você se sentirá melhor. Então, se você quiser tirar todo o proveito, tirar alguma alegria da sua depressão, você tem que ficar nessa posição para poder conservá-la, né? É assim que a teimosia funciona. Bom, nessas 3 situações, eu acredito que não ficou dúvida de que são situações em que nós não pensamos, né? Quando nós aprendemos a usar a nossa cabeça para pensar, nós não nos deixamos ser condicionados, influenciados e percebemos quando somos teimosos e não quando não estamos mais buscando a verdade, né? Então, não esqueçamos do quanto é importante estar conscientes, estar despertos, estar presente no momento presente o tempo todo. Vamos refletir isso na próxima semana e vamos ver um videozinho para ajudar a nossa reflexão dessa semana. O videozinho 2. Então, nessa próxima semana, vamos refletir sobre isso, vamos perceber do quanto é importante aprender a pensar e do quanto estar consciente e estar desperto pode nos ajudar a isso. Bem, por hoje nós estamos terminando o nosso programa, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu lembro a vocês da babosa do Frei Romano Zago, quer dizer, originalmente lançada pelo Frei Romano Zago, que é composta, ela já vem pronta com mel, aloe vera, que é babosa, e geleia real. Ela vem pronta para consumo. E quem quiser é só entrar em contato pelo telefone DDD 24, telefone é 2237-0720. Bem, quem precisar também do gel com babosa, excelente para usar normalmente, porque não deixa a pele desidratar, muito pelo contrário, hidrata, mas também pode ser usado em regiões com problemas por causa da presença da babosa. Então, vai ajudar no processo de cura. Bem, nós terminamos por hoje o nosso programa, mas contamos sempre com vocês. Vocês podem assistir o nosso programa não só na TV Vila Imperial, canal 19, ou pela página da TV Vila Imperial na internet. E vocês podem também, se quiserem assistir programas anteriores, podem ir na página do Facebook ou no YouTube. Tem o canal, meu canal, Maria Madalena Matos, ou no Facebook a página do Sintonizando Saúde. Se vocês curtirem a nossa página, vão estar sempre atualizados com o que eu coloco nela. Não só os programas, mas coisas que eu coloco dentro do programa, imagens, vídeos, eu coloco também do lado de fora, para que a pessoa possa ver muitas mais vezes, se quiser, não precisa ver o programa todo. Bem, nós temos 2 reprises oficiais, às segundas às 3 da tarde, às 15 horas, ou quartas-feiras às 5 da tarde, às 17 horas, tá? Bom, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far, don't worry baby, just call out my name, I'll be there in a hurry, you don't have to worry, but baby there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, too low, ain't no river wide enough to keep me from getting to you.
told you you